Olá, namastê, boa noite. A essência do Karma Yoga. Hoje falaremos a respeito de Karma Yoga. Karma quer dizer ação. Karma Yoga é a ação altruística. É servir a Deus no outro, ver Deus no outro. Isso é Karma Yoga. Olá, Maria. Namastê, socorro. Seja bem-vinda, querida. Namastê, boa noite. Hoje nós estamos com o tema Karma Yoga, a essência do Karma Yoga. Quero contar algumas histórias a respeito do Karma Yoga. Karma quer dizer ação. Karma Yoga é a ação altruística. É servir a Deus no outro, é ver Deus no outro. O meu irmão é parte de mim mesmo. Essa unidade, essa percepção de que todos somos um e que, portanto, devemos servir ao próximo, servir ao meu irmão. Quem é o meu próximo? Como Jesus Cristo mesmo afirmou, é aquele a quem eu sirvo. Aquele que está mais próximo é o meu irmão. Aquele que eu tenho a oportunidade kármica de servir. Isso é Karma Yoga, de forma totalmente desinteressada. Existe uma história de uma santa sufi. O sufismo é o lado místico. Na verdade, todas as tradições religiosas elas comungam quando falamos em termos esotéricos. Então, o yoga é um darshana do hinduísmo, mas que abraça todas as autênticas tradições religiosas, como o sufismo. O sufismo é o lado místico do islamismo. Olá, Catarina, namastê, boa noite. O sufismo é o lado místico do islamismo. E existe uma santa chamada de Rábia de Bassorá. Bassorá é no Iraque. E ela é conhecida como a grande mística do sufismo. E a história dela é belíssima. Ela, desde o nascimento, ocorrendo milagres, fenômenos extraordinários. Na verdade, antes mesmo de seu nascimento, seus pais sonharam em que um anjo lhe aparecia aos pais e falavam a respeito dessa menina que viria para modificar a história do próprio Islã, dentro da visão do sufismo. Como afirmei, o sufismo é o lado místico do islamismo. Sabemos que o islamismo tem esse lado bastante patriarcal, digamos assim, e o sufismo não. O sufismo ele é místico, como existe no cristianismo. O cristianismo, na visão ortodoxa, ele acaba sendo muito patriarcal. Mas o cristianismo místico, o cristianismo original, o cristianismo dos gnósticos, quando estudamos a essência do gnosticismo cristão, lá nos primeiros séculos da cristandade, nós percebemos esse lado feminino, esse lado doce, inclusive da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, que a igreja infelizmente acabou perdendo e que o sufismo no Islã mantém. E essa santa Rábia de Bassorá, ela traz essa doçura, essa percepção de Deus existindo no outro. Eu quero servir a Deus no outro. Existe até uma oração belíssima em que ela rezava da seguinte forma: ó Senhor, se eu te adoro por medo do inferno, então me queima no inferno. Se eu te adoro porque desejo o paraíso, então exclui-me do paraíso. Mas se eu te adorar por ti apenas, então não me negue tua eterna beleza. É dito que certa vez Rábia, correndo, é interessante que a vida dos santos, às vezes eles são chamados de loucos, assim como São Francisco foi chamado de louco de Deus, como Ramakrishna Paramahansa no século XIX na Índia também foi chamado de louco de Deus. E Rábia também era chamada de uma mulher louca, mas louca de amor por Deus. E ela então, certa vez, correndo como uma louca pela rua, em uma mão ela carregava água, uma tigela com água, e na outra mão ela carregava uma chama, uma pira, um fogo. E perguntaram a ela então o que ela estava fazendo com aquela água em uma mão e o fogo na outra mão. E ela disse:
Com a água eu quero apagar o fogo do inferno, e com fogo na outra mão eu quero queimar todas as recompensas do paraíso, porque e tudo isso bloqueia o caminho para Deus. Eu não quero adorar por medo de punição, ou seja, eu não quero ir para o céu por medo do inferno, porque vou ser lançada no inferno, e então por esse temor ao inferno eu faço as coisas certas. Não, eu não quero as recompensas do céu. O que eu quero é agradar ao meu Deus, é amar a Deus no meu irmão, amar a Deus no meu próximo e amar a Deus por aquilo que Ele é em mim, vendo-o dentro de mim. Então, por isso, em uma mão eu carrego uma tigela de água para apagar o fogo do inferno, e na outra mão eu carrego uma tocha para queimar todas as recompensas do céu, porque eu não quero as dádivas do céu. Eu quero apenas o amor por Ele mesmo, o amor pela essência do amor. E isso, de certa forma, além de ser karma yoga, porque o verdadeiro karma yoga é aquele que serve ao outro, também é bhakti. Bhakti quer dizer devoção. Então ela foi uma karma yogi, uma karma yogini, mas ela também foi uma profunda bhakti yogini, né? Uma yogini do amor divino. Certa vez, quando ela era escrava, caiu como escrava, foi aprisionada como escrava, o seu senhor, ao ver o corpo dessa santa Rábia todo luminoso, que me lembra também a história de outra santa na Índia, a grande Ananda Maima, a mãe saturada de beatitude. Quando o senhor, né, o seu dono, digamos assim, por ela ser escrava, viu o corpo dela todo luminoso, na mesma hora ele a deixou, a libertou. Me lembra Ananda Maima, na Índia, quando ela se casou com Bholanath. E na Índia é uma tradição, né, o casamento desde os 13 anos. Eles se casam aos 13 anos, mas só se juntam como marido e mulher a partir dos 18 anos. E quando eles então, Ananda Maima e Bholanath, se uniram em casamento, foram morar juntos na casa dos pais de Bholanath, em determinado momento Bholanath viu Ananda Mai, que desde pequenina, desde criança, ela não vivia, ela não viveu como uma criança normal. Já desde criança era aquela sabedoria de um avatar, de uma encarnação divina, e sempre em êxtase, em samadhi, em superconsciência, tendo visões de Deus. E quando então Bholanath foi ter com Ananda Mai, ele a viu em êxtase, ela caída no chão. Quando o santo entra em êxtase, entra em samadhi, vemos muito isso também na vida de São Francisco de Assis. O santo ele desmaia, a consciência sai pelo Kutastha Chaitanya, o olho espiritual, a consciência se expande, o santo ele perde momentaneamente a consciência do corpo. Então Ananda Mai estava caída ao chão e o corpo dela todo luminoso. Quando Bholanath viu aquela cena, né, de sua esposa, recém-casados, o corpo dela todo luminoso, obviamente, a partir daquele momento ele disse: não serei mais teu esposo, mas sim teu discípulo, e estarei aqui para servi-la como discípulo. E foi assim durante toda a vida de Bholanath. Ele se tornou um yogi silencioso, um praticante de Mauna. Mauna quer dizer silêncio interno. E Ananda Maima também foi uma grande bhakta, amante de Deus, e karma yogini também, porque servia aos outros. Inclusive a palavra a sabedoria, Jnana Yoga, né, que será tema de nossas próximas lives também, a essência do Jnana Yoga. Quando você serve ao outro levando o conhecimento, isso não deixa de ser karma yoga, porque você está servindo ao outro. De que forma? Existem diferentes formas de servirmos ao próximo. Com alimento é uma forma bem material, você servir ao próximo, aquele que tem fome, com alimento. Isso é karma yoga no sentido físico, não é do alimento. Existe o karma yoga da palavra, do pranava, da sabedoria, você levar o conhecimento ao outro. Isso é o karma yoga da sabedoria.
quando você une Karma Yoga com Jnana Yoga e leva o conhecimento. Essa é uma outra forma de servir ao próximo. A outra forma é por meio da própria oração. Quando oramos pelo outro, quando oro pelo meu irmão, né, isso não deixa de ser Bhakti, devoção, porque a oração é devoção, e ao mesmo tempo, se eu oro para o outro, é Karma Yoga unido com Bhakti Yoga. E a própria meditação, Raja Yoga, contemplação, quando você medita, visualizando o outro, pode ser o meu irmão de sangue, pode ser o meu vizinho, pode ser o meu inimigo, em que eu visualizo o meu inimigo, entre aspas, cheio de paz, cheio de luz. Então isso eu estou usando Raja Yoga, meditação, de forma Karma Yoga, usando Karma Yoga para mentalizar por meio da Raja Yoga o meu inimigo, para que ele esteja bem. Jesus nos ensinou, Jesus foi um grande yogi, foi o grande yogi da Palestina. Orai por vossos inimigos. Não é? Se nós não somos capazes de amar os nossos inimigos, que sejamos pelo menos capazes de perdoar. Se não é possível estar ao lado, convivendo ao lado, que possamos pelo menos em nossos corações, sejamos capazes de perdoar e amar, porque o outro é parte de mim mesmo. Somos todos partes da mesma verdade cósmica, da mesma inteligência cósmica, da mesma força cósmica. Até a própria física quântica já comprovou que estamos todos ligados. Se você arranca uma flor, como diz um poeta do século XIX, você perturba uma estrela. Uma flor que você arranca perturba uma estrela. Todos estamos ligados. Essa é a essência do Karma Yoga. Aquele que serve ao outro sabe que o outro é parte de você mesmo. É como a história então de Rábia. Existe uma outra história contada por Paramahansa Yogananda de um Raja Yogi, um contemplativo, um yogi contemplativo que adquiriu grandes poderes paranormais. Os poderes paranormais são siddhis, poderes yógicos, meditando debaixo de uma árvore na floresta por anos. E um dia, então, esse yogi avançado, com poderes paranormais, a posse de poder paranormal, de poderes paranormais, não significa realização autêntica. Os feiticeiros são poderosos, eles podem praticar a introspecção, a meditação e adquirir poderes. Isso não significa que sejam homens ou mulheres de realização divina. Então, poderes paranormais não significa realização. E esse yogi, então, vaidoso, meditando debaixo de árvores em florestas, certa manhã, um passarinho defecou sobre a cabeça desse yogi vaidoso e poderoso. Ele então olhou para o passarinho e, com o poder de seu Kutastha Chaitanya, a energia do olho espiritual, fulminou o pobrezinho do passarinho com seus poderes paranormais. Logo em seguida ele saiu para a cidade para esmolar e bateu na porta de uma residência, e uma senhora humilde veio até ele, abriu a porta, perguntou o que ele desejava e ele pediu então um prato de comida. E ela então pediu que ele aguardasse por 1 minuto e ela iria voltar para trazer o prato de comida para ele. E o tempo foi passou mais de 1 hora e nada daquela senhora retornar com a comida para o yogi. Ele já estava ficando furioso, mais de 1 hora de espera, ela não sabe quem eu sou, ela não me conhece, ela não sabe os poderes que eu tenho e o que eu fui capaz de fazer com o passarinho da floresta. Quando ele pensou isso, então a porta se abriu e aquela senhora humilde veio com um prato de comida, olhou nos olhos dele e disse: eu sei quem você é, e eu sei o que fez com o pobre passarinho da floresta. O yogi, assustado, de olhos arregalados, disse a ela: mas como você sabe quem sou? Como sabe o que fiz com o passarinho na floresta? E ela então respondeu: meu querido irmão, os poderes que você adquiriu com a sua prática de meditação durante anos em florestas e a sua acesse
mas com o seu orgulho jamais encontrou a Deus. Eu encontrei o meu bem-amado cósmico, servindo ao meu próximo, ou seja, à minha família, aos meus vizinhos, servindo àquele que está próximo, com amor, com devoção, e não no desejo de recompensas, apenas servindo, apenas amando, sem esperar nada em troca. E eu encontrei o bem-amado. Então aquele Og vaidoso, obviamente, caiu aos pés daquela mulher santa, daquela verdadeira karma yogini, que servia ao próximo por amor, por desapego, sem qualquer apego, sem qualquer desejo de recompensa. Isso é Karma Yoga. O próprio São Francisco de Assis foi um grande yogi. O yogi de Assis, que em sua adolescência, em sua vida de boemia, né? Francisco foi um grande boêmio, né? Em sua adolescência, festas, farras, um pai rico, um pai abastado, né? Pietro de Bernardone, que ficou rico vendendo tecidos na França, se casou com uma francesa, a dona Pica Bernardone, que era, por sinal, muito humilde, enquanto ele era um homem vaidoso, Pedro Bernardone, muito vaidoso, ela era, ao contrário dele, muito humilde, muito doce, muito fervorosa. E ele, então, Francisco, na sua piedade, seguindo o exemplo de sua própria mãe, na sua doçura, ele no início era boêmio, mas quando Francisco começou a despertar, quando ele foi para a sua primeira batalha, ainda no auge de sua vaidade, querendo ser alguém famoso, como ele mesmo dizia quando caiu prisioneiro, né, de Perugia, ele dizia aos amigos, enquanto os amigos estavam tristes por estarem presos, Francisco dizia: meus queridos, não se entristeçam, nós sairemos disso aqui e ainda serei muito famoso. Mas foi a partir do momento da prisão de Francisco, em que ele fica 1 ano ali prisioneiro, que Francisco começa o seu despertar, a sua metanoia, o seu humildar. E nessa humildação, nessa percepção de que há algo a mais, de que a vida não era só festa, só farra, só ganância, só abastança, só gastança, a ponto do próprio pai, que também era vaidoso e rico, falar ao próprio Francisco que ele gastava demais. Francisco então começa a perceber que existia algo a mais do que o próprio corpo, que existia uma alma. Ele deixou essa vida de boemia para levar uma vida na humildade. E ele tinha verdadeira ojeriza aos leprosos. Mas quando Francisco começa o seu despertar e a perceber Cristo vivendo no corpo dos próprios leprosos, o que, como ele mesmo afirmou certa vez, ele disse aquilo que era ojeriza, ao ver um leproso, agora se transformou em doçura de corpo e alma. Francisco desceu certa vez, montado em seu cavalo, ele desceu do cavalo, ao perceber Cristo sofrendo no corpo de um leproso. Ele se aproximou do leproso, abraçou o leproso e beijou o leproso, como se beijasse ao próprio Cristo. E passou ali a servir aos leprosos, ver Deus no outro, Deus naquele que sofre. A melhor forma, como Paramahansa Yogananda, pai do yoga no Ocidente, afirmava, de alcançarmos a felicidade é servindo ao outro. Se você vive depressivo, largue a depressão, veja os outros que sofrem mais do que você, largue jiva, largue o ego, deixe de ser egoísta e vá servir aos que sofrem, e você encontrará felicidade. Servindo ao outro, encontramos a autêntica alegria, a autêntica felicidade. Como afirmei, existem diferentes formas de Karma Yoga. Uma outra forma de Karma Yoga é Raja,
quando você olha para dentro, como o próprio Carl Gustav Jung afirmava, aquele que olha para dentro, para fora, sonha, o que olha para dentro está desperto. Então, se você olha para dentro, muitos pensam que a meditação é uma forma egoísta de busca de Deus. Pelo contrário, não fossem os grandes Raja Yogis, inclusive muitos que vivem em montanhas, nas cavernas, que largaram tudo para buscar apenas Deus em seu íntimo, a humanidade talvez estivesse bem pior. Porque é pela elevação da consciência expandida desses yogis, isolados, anônimos, vivendo em cavernas, que a humanidade se eleva um pouquinho. À medida que cada um deles desperta, a humanidade também cresce um pouquinho. Ou pelo menos nessa batalha, nessa dualidade entre luz e trevas, eles contribuem na balança kármica para a luz. Eles estão contribuindo para a luz. Raja Yoga, ou seja, a prática da introspecção, da meditação, é o Karma Yoga esotérico com S. Existe o Karma Yoga esotérico com X e o Karma Yoga esotérico com S. Com X, esotérico com X, o prefixo exo, quer dizer para fora. Com S, exo, para dentro. Então, o Karma Yoga esotérico com X é aquele que serve ao próximo externamente, um prato de comida, uma palavra amiga, um ensinamento. É o Karma Yoga esotérico com X. O que olha para dentro e mergulha e alcança a iluminação, como o próprio São Francisco também fazia, é o Karma Yoga esotérico. O que Francisco de Assis fazia? Ele ia para o alto das montanhas, inclusive quando vamos a Assis, isso fica evidente, os lugares onde São Francisco gostava de praticar a sua meditação, a sua contemplação, lá no alto das montanhas, permanecia dias em silêncio, de olhos fechados, exatamente como um yogi, ouvindo, inclusive no Erem del Cárcere, que é um dos lugares onde Francisco gostava de meditar, existe um local reservado ao irmão Vento, lá no alto da montanha. Então existe uma plaquinha, está ali reservada, você anda ali, e ali Francisco permanecia como os yogis da Índia. Por que reservado ao irmão Vento? Em que você ouve o som do vento, que é semelhante ao Om, que para os cristãos é o Amém, Amém. Então Francisco permanecia ali dias ouvindo o som do vento, ou dentro de cavernas, de pequenas grunas, pequenas cavernas em meditação profunda, se abastecendo de Deus, para depois descer da montanha e praticar. Primeiro, lá na montanha, ele praticava o Karma Yoga esotérico. Descendo da montanha, ele praticava o Karma Yoga esotérico com S. Descendo da montanha, ele praticava o Karma Yoga esotérico com X, servindo aos leprosos, servindo às pessoas, pregando a respeito do amor a Cristo, e não só às pessoas, mas até mesmo aos passarinhos, como lemos os biógrafos de São Francisco falando, que os passarinhos desciam das árvores para ouvir São Francisco, assim como Chaitanya Mahaprabhu na Índia, o grande Bhakta, o grande amante de Krishna, Francisco na Itália, o amante de Cristo Jesus, Chaitanya Mahaprabhu, o grande amante de Krishna na Índia. Chaitanya bailava em seu êxtase, em sua grande devoção por Krishna. Foi ele quem criou o Mahamantra, Hare Krishna, cantando para Krishna, magnetizando as multidões. Onde Chaitanya passava, a sua vibração, a sua bhakti, o seu amor era tão intenso, o seu magnetismo, que as pessoas paravam o que estavam fazendo, deixavam de fazer o que estavam fazendo, seus afazeres do dia a dia, e saíam atrás de Chaitanya, bailando, cantando para Krishna. Existem iconografias, pinturas de Chaitanya, que até feras, tigres, leões, elefantes bailavam magnetizados pelo amor, pelo Bhakti, a devoção de Chaitanya Mahaprabhu. Assim como Francisco, quando amansou o lobo de Gúbio,
e conversava com os passarinhos na Itália. Então isso é Bhakti Yoga. E Karma Yoga é o serviço desinteressado ao outro, como essa grande santa do sufismo, Arábia, dizia: se for para ir para o céu por causa de recompensas ou por medo do inferno, de queimar no inferno, então eu prefiro queimar no inferno, porque eu não quero. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor tem que ser algo autêntico por ele mesmo. Se a religião é algo que te leva para Deus porque te ameaça do fogo do inferno, isso não é religião, isso não é amor. Eu devo amar a Deus por aquilo que Ele é, a minha própria essência, a minha própria alma, como São João da Cruz também afirmava, o teólogo que não envelhece. Os santos da cristandade sabem disso. Apesar de serem perseguidos pela teologia, pelos teólogos, os teólogos cristãos, que não compreendem aquilo que os santos compreendem. São João da Cruz afirmava: ó alma querida, o que tu buscas fora de ti está dentro, és tu mesma. O que buscas fora está dentro, és tu mesma. Teresa de Ávila também, a doutora, a grande doutora da igreja, amiga de São João da Cruz, ela falava a respeito de meditação, de Raja Yoga. E era perseguida pelos teólogos censores da própria igreja, que não compreendiam ficar de olhos fechados e encontrar a Cristo dentro dela, no coração dela. Isso é uma heresia, diziam os teólogos censores, mas isso é yoga. Os santos compreendem isso. Não é à toa que o próprio Yogananda, em 1935, na Baviera, foi visitar Teresa Neumann, mística católica estigmatizada. E quando Yogananda chegou à residência de Teresa Neumann, ao invés de ser expulso como um herege, aquele homem de turbante vindo da Índia, o que Teresa Neumann fez? Apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, e ela tinha todos os estigmas de Jesus, os olhos sangravam, a coroa de espinhos na cabeça sangrava, as mãos sangravam, o corpo dela inteiro sangrava, a grande Teresa Neumann. Apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, abrirei uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia, Yogananda. E ela dialogou com ele não como uma mística católica cristã e um hindu, um louco hindu, mas como amantes de Deus. Ali eles se reconheceram, não como uma católica e um hindu, mas como amantes de Deus, bhaktas de Deus. Os santos se reconhecem, os santos compreendem essas verdades profundas, místicas, esotéricas, que os fundamentalistas, os ortodoxos, infelizmente não compreendem, somente os místicos. E os santos são os verdadeiros místicos, perseguidos pela própria igreja ao longo de milênios. Dos 2 milênios os santos foram perseguidos. São Francisco de Assis foi perseguido. Não fosse a humildade dele de ir até o Papa Inocêncio III, na época, o Papa de sua época, e dobrar humildemente os joelhos diante do Papa, os franciscanos hoje, a Irmandade franciscana não existiria, como os cátaros que foram perseguidos no sul da França, porque os cátaros viviam exatamente como São Francisco viveu, e foram perseguidos pela igreja. Então foi a humildade e a intuição de Francisco que o levou até o Papa, para pedir ao Papa a sua bênção, e mesmo com a bênção do Papa, os franciscanos continuaram sendo perseguidos naquela época, continuaram sendo chamados de hereges. Francisco de Assis na cristandade é talvez entre todos os santos um dos maiores karma yogis e um dos maiores bhaktas também, um amante de Deus. Bhakta, devoção, karma, ação, karma yoga, ação altruística, servir a Deus no outro, ver Deus no outro. Mas Francisco não foi um Gyani Yogi. O Gyani é o sábio. Haverá um momento em que falaremos aqui da essência do Gyani Yoga. Não o sábio no sentido livresco da palavra,
mas sim um sábio no sentido da devoção, porque aquele que ama a Deus acaba se tornando um sábio. E o sábio, necessariamente, o verdadeiro sábio, é necessariamente um amante de Deus. Por meio de karma yoga você chega à realização divina. Por meio da devoção você chega à realização divina. Por meio da sabedoria autêntica, viveka, discernimento entre o real e o ilusório, você chega à realização divina. Por meio da introspecção, Raja Yoga, você chega à realização divina. São muitos os caminhos que desembocam no mesmo oceano da consciência cósmica, da consciência de Vishnu, da consciência crística. Então, queridos, era isso que eu tinha a falar hoje, um pouquinho a respeito de Karma Yoga. Karma Yoga, ação altruística, não baseada no eu, não como Sri Daya Mata. Outra santa, Daya quer dizer compaixão, Mata mãe, foi a sucessora espiritual de Paramahansa Yogananda por 5 décadas, 50 anos. Na verdade, um pouquinho mais de 50 anos. Ela sucedeu Paramahansa Yogananda. Ela dizia: pare com eu. Diga tu, meu irmão. Vamos deixar o egoísmo de lado. Jiva é o maior inimigo. Jiva quer dizer ego. O ego é o maior inimigo. É o ego que nos faz vaidosos, que nos faz orgulhosos. Isso não significa que você não possa ter o seu emprego, o seu bom emprego, o seu bom carro. A questão é: não se apegue. Não se apegue a essas coisas, porque tudo isso é passageiro. Nenhum de nós poderá levar para o túmulo o que conquistamos aqui, como o próprio Alexandre Magno, não é? Ao falecer, depois de ter conquistado tudo o que conquistou, o que ele disse: no túmulo coloquem minha mão para o lado de fora, para que todos vejam que o que conquistei aqui eu não levo comigo para o outro lado. E Alexandre Magno, quando chegou à Índia, né, na sua tentativa de conquistar a Índia, foi barrado pelo poder divino. Foi a única nação que ele não conseguiu conquistar. E se encantou com os rishis, os sábios iluminados da Índia. Dizem os próprios historiadores indianos que quando ele chegou com seu exército, né, às margens do rio Sindhu, desciam raios do céu. E ele não conseguiu invadir a Índia. Mas ele encontrou o maior de todos os tesouros, que nenhum tesouro terreno foi capaz de presenteá-lo, foi a sabedoria dos rishis. Ali Alexandre se humildou, ele reconheceu a sabedoria dos grandes sábios, grandes iluminados, que é muito mais do que simplesmente sábios, são os iluminados, são aqueles que conheceram o inefável, Sat Chit Ananda. Não há nada maior do que isso. Então a humildação é fundamental na sadhana, no caminho do yogi. O yogi vaidoso é necessariamente um yogi que já caiu. Nós não podemos ver o que está atrás das aparências. Tomemos cuidado com as aparências. Como a própria Bíblia afirma, sepulcros caiados. Cuidado com as aparências. Sejamos capazes de observar não por aquilo que vemos com os olhos da carne. Sejamos capazes de observar com os olhos da alma. Às vezes existe uma história de um santo, para encerrarmos, o santo que lançava pedras. Havia um santo, segundo Paramahansa Yogananda, existe no sufismo também uma história assim, e naquela religião que une o hinduísmo com o islamismo, o sikhismo, existe uma história bastante semelhante a essa também, que eu vou contar agora. O santo que lançava pedras. Por isso que nós devemos tomar cuidado com as aparências. Não julgue por aquilo que você simplesmente lê, pelo que terceiros trazem a você, pelo que você vê com os olhos da carne. Esse santo, ele lançava pedra em seus discípulos. E aqueles discípulos que foram capazes de ver não o homem irado,
Mas o homem santo, por trás daquele aparente homem irado, e colhiam aquelas pedras, levando-as ao coração com amor, esses se tornaram verdadeiros discípulos. Então sejamos capazes de olhar além das aparências, com os olhos da alma e não com os olhos da carne. Uma ótima noite, queridos. Namastê, paz e bem, gratidão pela paciência de vocês.